Oi, oi, bonita! Vamos montar hoje um kit de sobrevivência de pincéis? Escolhendo os pincéis certos com apenas 10 modelos, você pode montar esse kit completo que vai te atender em todas as ocasiões. Não adianta você ter aquele kit enorme de pincéis com vários modelos, se caso nesse kit não tem alguns modelos específicos, alguns modelos que proporcionam multiuso e deixam um acabamento bonito. Hoje eu vou te mostrar aqui os modelinhos que eu uso na minha maquiagem pessoal, na minha maquiagem profissional e que eu também indico para as minhas alunas de automaquiagem, que eu chamo aí de guia de pincéis. Se você é nova aqui no canal, eu sou a Natasha e já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma dica como essa e também de conteúdo de maquiagem com intenção e objetivo. Os pincéis que eu vou mostrar hoje são todos da Dye Makeup, que é uma marca profissional reconhecida aí nacionalmente, e aqui da minha cidade de Maringá. Não estou ganhando nada para indicar esses pincéis, mas eu quero que você se atente ao modelo, né? Eu vou mostrar esses pincéis porque são realmente os pincéis que eu uso, que eu tenho em casa, que eu tenho aqui na minha bancada, mas se atente no modelinho, que às vezes o modelo que eu for falar, você tenha alguma de outra preferência, de outra marca que você conheça, porque o legal são realmente os modelos, que você tem um pincel específico para fazer cada coisa. E caso eu venha mudar aí de uso, acompanhe aí nos vídeos, que com certeza eu vou comentando com vocês em alguns tutoriais. Seguindo mais ou menos o passo a passo de uma maquiagem, a gente começa com a hidratação, com um primer, mas nessa etapa eu sempre prefiro usar as mãos, principalmente numa automaquiagem. E depois a gente vai para a base. O pincel de base que eu indico é um Kabuki. Esse aqui é o F18, que eu gosto muito dele porque ele é firminho na medida certa. Se é um pincel Kabuki muito durinho, acaba que não transfere tanta maquiagem, tanta base para a pele e também não deixa uma sensação gostosa no momento que você está aplicando. Então, o primeiro pincel é um pincel Kabuki. Você também pode estar aplicando com uma esponjinha. Para quem prefere esponjinha, pode abrir mão desse pincel. A diferença entre pincel Kabuki e uma esponjinha é que a esponjinha ela deixa um acabamento mais natural, enquanto o pincel, principalmente o Kabuki, ele transfere um pouquinho mais de base e deixa uma cobertura um pouquinho maior e mais uniforme. Então é de gosto. Para o corretivo eu sempre costumo usar sim a esponjinha, porque a esponjinha se consegue espalhar de um lado para o outro, dá o acabamento e dá esse degradê de mistura de cores entre o corretivo e a base. No teu kit de sobrevivência de pincéis, você vai precisar de um pincel de base. Esse aqui é o F25 da Dye Makeup. Eu gosto dele porque ele encaixa certinho aqui embaixo do olho esse formato cônico dele. Então você vai aplicar pó em toda a pele. E não pode faltar na sua necessaire um pincel multiuso como esse aqui. Esse é o F12 da Dye Makeup, que é um pincel aqui de um tamanho bacana, médio, para você usar para contorno, para blush, para iluminador. Poderia ser um pincel chanfrado também, aqueles chanfradinhos. Tanto faz, o que você escolher melhor. Eu acabo indicando um pouquinho esse aqui, porque como ele tem esse formato cônico, ele possibilita algumas aplicações mais precisas, como por exemplo, o contorno no nariz e o iluminador. Então, sendo um pincel 3 em 1, que é muito bom para a gente ter aí na nossa bolsinha de make. E para os olhos é bom você começar com 2 pincéis de esfumar para te possibilitar essa transição de cores sem que vire uma cor só. Então o tamanho, os modelos vão depender muito do seu formato, do seu tamanho de olhos, na verdade. Se você tem um tamanho de olho maior, você pode usar o O135 e o O136, que são modelos aí bem redondinhos, bem fofinhos, um maior e um mediano. Ou um que é mais, vamos dizer assim, universal é o O125, esse aqui, e o O141, que eles possibilitam você fazer um esfumado, fazer uma precisão de cores, de um tamanho bacana, que atenda também quem tem um olho maior, mas também quem tem um olho menor, sem ocupar muito espaço e a gente trabalhar com o esfumadinho. Pincel assim de esfumar não é tão fácil de encontrar em algumas marcas de maquiagem, não são todas as marcas de pincéis que fazem assim, principalmente de cerdas naturais. Então procure bem, porque esses modelinhos aí são realmente fundamentais, é um pincel bom de esfumar para a gente conseguir aquele degradê bonito e aquele efeito sem marcação. Para os olhos você também vai precisar de um pincel para aplicar sombra. Esse aqui tem um tamanho médio, é o O157, que você vai usar
para aplicar sombra na pálpebra móvel, na pálpebra fixa, no cantinho lacrimal, para aplicar glitter. Então ele é multiuso e bem necessário. Aos olhos não poderia faltar um pincel de precisão, esse aqui é o O114. Ó, ele é bem firminho, eu gosto desses pincéis que são bem firminhos para aplicar sombra aqui nos cílios inferiores. Você vai poder usar também para aplicar, para esfumar delineado. Então ele firminho, você consegue fazer tanto aplicação quanto esfumar essa região também. Partindo para a sobrancelha, também vamos precisar de um pincel chanfrado. Esse aqui é o O175 da Dye Makeup. Gosto que ele é bem firminho e eu uso ele tanto para a sobrancelha quanto também para delinear, então ele fica também multiuso, 2 em 1. Só o cuidado para quando você usar para delinear, depois limpar certinho para caso você for usar para sobrancelha depois, não fique muito escuro, né? Usa o delineado preto e depois vai para a sobrancelha que não vai dar muito certo. Só limpar bem o pincel logo depois que usa. Então, mais um pincel 2 em 1. Você vai usar um pincel assim de corretivo, esse aqui é o F19. Para aplicar base ou um primer de sombra, para dar acabamento na sobrancelha. Às vezes usou um batom mais escuro, deu aquela borradinha, você vai passar assim na lateral também para fazer a limpeza. Então um pincelzinho assim de corretivo sempre importante ter. Para finalizar, o pincel de batom, esse daqui é o O171 da Dye Makeup, que eu adoro para aplicar batom. Caso seja de seu uso pessoal, eu também gosto de aplicar o batom com pincel, porque ele deixa um acabamento mais bonito do que aplicar com o próprio pincel que vem no batom líquido, por exemplo. Esses então são os 10 pincéis que eu indico no meu guia para você sempre ter, né? São 3 pincéis de pele, então um pincel de base, um de pó, um de contorno blush iluminador, é um multiuso, 4 pincéis de olhos, sendo 2 pincéis de esfumar, um de aplicar sombra, um de precisão, um pincel de sobrancelha, um pincel para lábios e um pincel de corretivo. Mas aqui eu quero deixar ainda mais 2 bônus para você. O primeiro pincel bônus que você tem que ter depois de você ter aqueles 10 modelinhos que eu acabei de falar, que são realmente imprescindíveis para você fazer uma maquiagem completa, é esse que eu gosto de chamar de pincel amigo. Aprendi nos meus cursos com a Catarine Hill que o pincel amigo é o nosso amigo de todas as horas. É para você usar para iluminar, para você usar para fazer um acabamento na maquiagem. Finalizou a make, vem com ele fazendo um esfumado grande assim para tirar qualquer resquício de marcação. Esse aqui é o F13, mas pode ser um pincel um pouquinho menor, mas tem que ser bem fofinho para realmente tirar qualquer marcação que tenha. E o outro é esse aqui, que é o O117 da Dye Makeup, que é um pincel chanfradinho para lábios. Caso você tenha o hábito, né, o costume de usar batons escuros e ainda não tem toda aquela confiança que precisa para fazer aquele lábio bonito, bem contornado, foi com esse pincel que eu realmente aprendi a ter essa precisão, aprendi a ter a firmeza nos lábios, porque como ele é de topo reto, eu conseguia fazer essa lateral sem ficar aquelas ondinhas, aquelas montanhinhas ou ficar todo riscadinho. Ficava aquela linha reta, bonita e com acabamento. Então são os últimos 2 pincéis bônus para você. Pincéis são sim um investimento na maquiagem, mas que duram muito tempo. Eu tenho os meus pincéis lá de 2014, de 7 anos atrás, de quando eu comecei a maquiar, estão comigo até hoje. Então agora que você sabe os modelos certos, você vai conseguir economizar, além de dinheiro, também tempo, porque não vai ter que ficar pensando qual que eu vou pegar agora, qual que eu vou usar, porque são a esses e acabou. Se você está aqui comigo até agora, já deixa o seu like para mim e me conta aqui nos comentários se no seu kit sobrevivência de pincéis tem algum modelinho que você não fica sem, ou se você achou top esses top 10 pincéis para sua necessaire de pincéis. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!